Nós queremos falar, e nesses dias, na verdade, nesse final de semana, nós começamos a conversar com os jovens a respeito da intimidade. Intimidade. Mas quando a gente fala de intimidade, nós não queremos apenas falar da importância do tema, não falar apenas de como é importante termos intimidade com Deus, como é importante você se relacionar com Deus. Nós podemos valorizar isso, mas na verdade muitos de nós já sabemos que isso é importante. Mas nós queremos falar do como. Como chegar à intimidade? É uma questão. Muitas vezes nós ouvimos uma mensagem, puxa, eu preciso disso mesmo. Mas como alcançar isso? Como chegar lá? E entendendo e buscando a respeito disso, nós temos entendido que um primeiro fundamento, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, porque esses temas não são só para jovens, eu acho que cada um deles você percebe que precisa na sua vida também. Como primeiro degrau, como primeira etapa, nós queremos falar a respeito da identidade. Identidade. Você já tentou prolongar, estender o relacionamento, aprofundar o relacionamento, ir em direção a uma intimidade com uma pessoa cheia de traumas, cheia de dificuldade, cheia de complexos, uma pessoa que tem sentimento de perseguição, tem um complexo de inferioridade, sempre se sente acuada, ela tem a impressão de que as pessoas sempre estão olhando torto para ela, que as pessoas estão julgando, condenando, estão avaliando aquilo que ela está fazendo. E uma pessoa mal resolvida, você já tentou estender, prolongar, aprofundar um relacionamento com uma pessoa assim? Sim, não? Sim? Não é difícil? Não é complicado? Porque você começa a se relacionar com aquela pessoa e daqui a pouco essas características, essas enfermidades que existem no coração dessa pessoa, esses traumas, essas dores, esses complexos, essa identidade distorcida, doente, enferma, começa a se manifestar. E aí quando você começa a conversar com ela, você começa a tentar estender esse relacionamento, aprofundar o relacionamento, você percebe que você está pisando em ovos. Que se você disser algo um pouco diferente, não bem colocado, ou como a pessoa esperava que você dissesse, ela se ofende com você. Se você tratá-la ou disser algo de uma forma mais firme, mais direta, talvez mais honesta, ela já recebe aquilo como uma ofensa e ela se fecha e ela foge de você. Você percebe que a identidade, ela tem relação com a intimidade? E se nós não tivermos uma identidade bem resolvida, nós teremos muita dificuldade de ter relacionamento com os próximos e teremos muita dificuldade de ter intimidade com Deus. Está me acompanhando? Concorda comigo? Né? Então nós queremos conversar nessa noite sobre identidade. Identidade. E quando nós estamos falando sobre isso, antes de poder desenvolver um relacionamento saudável com alguém, eu preciso me relacionar bem comigo mesmo, em primeiro lugar. A minha compreensão da minha identidade, de como me vejo, definirá em que intensidade conseguirei me relacionar com os outros e com Deus. Se me vejo como Deus me vê, terei vitórias. Se a minha identidade estiver doente, terei derrotas. Queridos, minha conversa nessa noite, ela tem dois aspectos e dois objetivos. Estabelecer uma identidade correta, uma identidade de acordo com a vontade de Deus, ela vai levar você à intimidade com Deus, ela vai favorecer a sua intimidade com Deus, e ela vai favorecer você entrar em um tempo de vitórias na sua vida. Porque a identidade, a forma com que você se enxerga, se você enxerga corretamente, isso te conduz a tempos de vitória. Mas se a sua identidade estiver enferma, isso te leva a ventos e a tempos de derrota. Então eu quero, essa noite, animar você, declarar sobre sua vida uma palavra de esperança, que vai impulsionar você em direção ao relacionamento com o teu Criador, e também vai levar você a entrar no terreno, no campo da vitória. Amém? Você quer isso? Você quer isso para a sua vida? Falsa identidade produz falso comportamento, e falso comportamento tem como consequência destruição. E é disso que eu estou falando. Eu quero conversar com você nessa noite, para que você
adentre num lugar onde você tem a identidade correta. E tendo a identidade correta, você vai ter o comportamento correto. E o comportamento correto vai te levar à vitória. Qual é o comportamento, qual é a identidade correta? Qual é a identidade correta? Qual é essa identidade? Se a minha identidade ela está distorcida, está enferma, qual então é a identidade correta? A identidade correta é aquela que Deus diz que é a sua identidade. Essa é a identidade correta. Como Deus te vê, esse é quem você é. Como você se sente, não é quem você é. Mas como Deus te vê, esse é quem você é. E o teu objetivo, o meu objetivo deve ser me converter, me tornar naquela identidade que Deus declarou e preparou e estabeleceu para a minha vida. Amém? Amém? Eu gosto muito da palavra de Deus e tem um texto que diz: tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, às vezes nós queremos aprender e nós vamos buscando no nosso passado, nas histórias que nós ouvimos e tentamos aprender com isso, mas a Bíblia diz que o lugar de aprendizado é a palavra. Que tudo aquilo que foi escrito na palavra para o nosso ensino. E eu quero extrair aqui da palavra, então, 2 exemplos, 2 referências, 2 modelos de distorção de identidade e como elas foram acertadas, corrigidas e quais foram as consequências disso. Em primeiro lugar, primeiro ponto, ou antes do primeiro ponto, o meu tema, o assunto, o título dessa mensagem é crise de identidade. Ok? E o meu primeiro ponto, ele é o seguinte: diminuído pelas circunstâncias. Diminuído pelas circunstâncias. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 3. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens, e os seus camelos invadiam a terra para devastá-la. Eu gosto de ler e observar o livro de Juízes, e eu faço uma avaliação, eu chamo às vezes esse livro de a montanha-russa de Israel. Porque se você lê a história, o livro de Juízes, você vai perceber Israel vivendo momentos de altos e baixos. Israel vivendo momentos de intimidade e momentos de se afastar de Deus. Israel vivendo momentos de conquista e momentos de derrota. E esse momento, essa narrativa, esse texto aqui, ele está falando a respeito de um tempo. 7 anos que Israel passou debaixo de aperto, debaixo de opressão, debaixo de derrota na mão dos seus inimigos, amalequitas, midianitas e outros povos. E esse tempo, essa circunstância, esse tempo prolongado de derrota, de dor, de sofrimento, de sufoco, gerou em Israel uma deturpação, uma enfermidade na sua identidade. Gerou no povo de Israel o entendimento de que eles eram agora derrotados, mas isso não combinava com quem de fato Israel era. Porque se você lembrar, o povo de Israel estava ali cativo no Egito e foi conduzido por Deus para fora do Egito, libertado por Deus para fora do Egito. Você lembra que Israel, quando estava saindo do Egito, se deparou com o Mar Vermelho e Deus poderosamente abriu aquele mar. O povo de Israel passou com os pés secos por meio do Mar Vermelho. Quando eles passaram, após eles passarem, aquele mar se fecha sobre os seus inimigos, derrota os seus inimigos e eles vão avançando em direção à liberdade. E eles são conduzidos então por uma nuvem durante o dia, enquanto eles estavam no deserto, protegidos pelo calor, protegidos do calor por essa nuvem, e à noite eles eram protegidos do frio através de uma coluna de fogo. Ações, demonstrações, sinais do grande poder do Deus deste povo. E eles então eram alimentados todos os dias com o maná, e eles eram constantemente abençoados. Chega o tempo onde eles vão conquistar a terra que Deus havia prometido a eles, e eles vão vendo vitórias após vitórias milagrosas,
grandiosas, excelentes. Eles são um povo conquistador, um povo vencedor, um povo guerreiro, um povo vencedor. Certa vez, eles estavam em torno, próximos à cidade de Jericó, uma cidade, uma fortaleza na verdade, muralhas fortemente edificadas, uma cidade impenetrável. E Deus diz: escuta, faz o seguinte, vocês vão rodear essa cidade de Jericó, e vocês vão marchar em torno dela por 7 dias. No 7º dia vocês vão marchar 7 vezes. E eles veem então as muralhas ruindo, caindo. Você lembra daquela música? Os da velha guarda: vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Josué, você lembra dessa? Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. E o povo, vendo, acompanhado por Deus, contemplando, sendo manifesto na vida deles, a identidade que Deus tinha para esse povo, que era uma identidade de vitória, de conquista. Povo grandioso, todos tinham medo deles, todos tinham medo deles. Qualquer povo que soubesse que a sua terra, onde eles moravam, era o objetivo de conquista de Israel, eles tremiam, porque aquele era o povo conquistador, aquele era o povo que tinha o Deus invencível. Mas veio esse tempo onde eles passaram por 7 anos debaixo dessa dor, debaixo dessa opressão, sendo não mais agora os conquistadores e passando a ser conquistados, passando a ser aqueles que eram derrotados. Todo o fruto do trabalho deles, eles não podiam absorver, não podiam aproveitar. Eles plantavam, e quando a plantação estava começando a gerar sementes, vinham os inimigos, e eles então invadiam as suas plantações e roubavam aquelas sementes, roubavam aquela plantação. Os inimigos vinham, quando o gado estava crescendo, o gado estava sendo tratado, os inimigos vinham e assolavam o gado, os animais, as ovelhas, eram todos tirados, todos destruídos. O fruto do trabalho daquele povo não era encontrado, não era desfrutado. Eu não conheço a situação de cada um aqui, mas eu já passei momentos assim, e acredito que tem pessoas aqui que já passaram um momento assim, onde você trabalha, você sua, você investe, você trabalha, você arregaça as mangas, mas parece que as coisas não funcionam, parece que o retorno não vem, parece que o resultado daquele trabalho, ele não chega em você, ele não vem, a semente não vem, o dinheiro não vem, o recurso não vem, as suas contas não são pagas, as coisas começam a não funcionar, a não dar certo. Com isso vem a pressão financeira, muitas vezes o relacionamento em casa fica difícil, fica apertado, e aquilo começa a mexer com a sua identidade. Você se sente frustrado, você se sente abandonado, você se sente não merecedor, você se sente envergonhado. Olha o que aconteceu com o povo de Israel, Juízes 6:2. A palavra de Deus diz assim: os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. O povo que antes era vencedor, conquistador, o povo que quando se aproximava de uma cidade, de uma vila, de um lugar, de uma terra, os inimigos iam para as cavernas, os inimigos se escondiam, os inimigos fugiam. Agora já não é mais assim. Por causa de anos de opressão e anos de derrota, agora este povo que antes era vencedor, agora eles fogem, eles se escondem na caverna, eles procuram covas, eles tentam se esconder com medo, aterrorizados, amedrontados. E quando nós passamos esses períodos de luta, de dificuldade, diversidade, muitas vezes nós nos sentimos dessa forma, com medo, atemorizados. O telefone toca, você não sabe se não é alguém querendo cobrar você alguma coisa. Alguém bate na sua porta, toca a sua campainha, será que não é um cobrador? E você vai se sentindo amedrontado, você não quer atender um telefone, você não quer atender a porta, você está procurando cavernas, você está procurando lugares onde você possa se esconder, porque você tem medo.
Porque você não se enxerga como vencedor, pelo contrário, como esse povo, você se enxerga como perdedor, como conquistado, como alguém vulnerável, como alguém que não vê o resultado do seu trabalho, se esforça, mas não tem o retorno disso. Era assim que esse povo estava vivendo. Talvez você se identifique com o que eles estavam vivendo. E você se identifique com o fato da mesma identidade deles, que hoje já não era mais uma identidade de vitoriosos, de conquistadores, mas era uma identidade de quem tinha medo. Uma identidade de quem entendia que para sobreviver precisava se esconder. Uma identidade de quem não vive a vida abundante, mas de quem sobrevive enquanto dá. Essa era a identidade. Finalmente esse povo pede socorro a Deus. Finalmente esse povo, depois de 7 anos, não suportando mais, não aguentando mais esse tempo de dor, esse tempo de ser roubado, de ser saqueado, eles buscam a Deus. Deus, socorro! Eu não aguento mais. Eu não suporto mais viver assim. Não tem mais como viver dessa forma. 7 anos, tudo aquilo que a gente faz é roubado. As nossas sementes são roubadas. Os nossos animais são mortos. Nós somos saqueados vez após vez, após vez, após vez. Deus, socorro! Eu não sei se você já passou por isso. Eu já tive momentos de Deus, socorro! Deus, tem misericórdia! Deus, assim não dá mais! Deus, por favor, ajuda-me! Finalmente eles fizeram isso porque é o que eles tinham que fazer. Buscaram em Deus o socorro. Buscaram em Deus a ajuda. E a palavra de Deus então diz que Ele escolhe um homem. Ele escolhe um rapaz que seria levantado para ser o ajudador, para ser o libertador, o juiz que iria libertar a Israel. Se você puder acompanhar comigo, Juízes 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. 14b. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar a Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Você percebe esse texto, esses versículos, eles demonstram o conflito de identidades. O anjo do Senhor aparece para Gideão e fala para ele: poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Mas Gideão, ele fazia parte desse povo. Esse povo que vinha sendo conquistado, vinha sendo derrotado, vinha sendo oprimido. E da mesma forma que o povo tinha tido a sua identidade desmontada, desconstruída, tinha ficado doente, da mesma forma este homem, este rapaz, ele também estava com a sua identidade, a sua percepção de quem ele era, enferma. Ele olhava para ele, o texto diz aqui que ele estava onde? Acho que eu até passei talvez um texto. Vamos ver onde que ele estava quando o anjo apareceu, Juízes 6:11. O texto diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesraíta Joás. Gideão, que era filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Da mesma forma que Israel tinha medo, da mesma forma que Israel se escondia, Gideão aqui estava escondido. Ele estava ali malhando trigo no lugar de prensar uvas. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava fazendo escondido, com medo que o inimigo aparecesse, os amalequitas, midianitas, outros povos aparecessem, vissem ele ali colhendo, pegando o resultado do seu trabalho e roubassem. Então ele escondido, com medo, aflito, com medo de ser observado, com medo de alguém ver aquilo que ele estava fazendo, ele estava ali, acuado, escondido, o mais discreto possível, o mais escondido possível. Nós vemos então que nesse momento o anjo aparece e diz para ele: guerreiro poderoso, guerreiro poderoso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: guerreiro poderoso, guerreiro poderoso, poderoso guerreiro. Mas o que isso está dizendo? O que quer dizer guerreiro poderoso? Eu não sei se você percebe,
Mas a primeira coisa que Deus começa a trabalhar na vida de Israel, na vida de Gideão, é a sua identidade. O primeiro assunto que Deus vem trabalhar no coração desse homem, que precisava sair dessa postura de derrota e levar o povo à vitória, à conquista, a primeira coisa que Deus tratou com ele foi a sua identidade. Guerreiro poderoso, poderoso guerreiro, era a identidade de Deus a respeito de Gideão. Era como Deus via Gideão. O Senhor apareceu a Gideão e falou: você é um poderoso guerreiro. É assim que eu te vejo. Foi assim que eu te construí. Foi para isso que eu te criei, para você ser um poderoso guerreiro. Sabia que quando Deus olha para você, mesmo que você esteja apertado, mesmo que você esteja passando aflição, derrota, luta, dificuldade, mesmo que você já esteja chutando balde, mesmo que você esteja pensando em desistir de tudo, Deus olha para você, Ele diz: você é vencedor. Você é vencedor. Só que a resposta de Gideão denota como ele se via, denota qual era a identidade, o espelho com que ele se enxergava. E ele respondeu: Deus, como é que pode ser isso? Porque a minha família é a menor de Manassés, é a menor da tribo, e eu sou o menor da minha família. Eu sou o nada do nada, eu sou a titica da galinha. Eu não sou ninguém. Eu, poderoso guerreiro, Deus, você está enganado. Você está errado. Como isso? Como que eu vou libertar esse povo? A minha família é menor, e eu sou o menor da minha família. Deus se engana? Ele não está enganado a seu respeito, sabia disso? Mesmo que você se sinta como o menor do menor, do menor, do menor, Deus olha para você, Ele diz: você é vencedor, você é vitorioso, você é conquistador. Eu te fiz para reinar, eu fiz você para vencer, eu fiz você para ter paz, eu fiz você para experimentar vitória e glória sobre glória. E talvez passe você: eu, Senhor, se eu olhar minha circunstância, se eu olhar a história, se eu olhar aquilo que eu tenho passado, Deus, não bate. Essa identidade não bate, Deus. Mas nós precisamos acertar a nossa identidade com a identidade dEle, como Ele nos vê. Então esse conflito que existe entre como eu me vejo e como Deus me vê, nós precisamos tirar esse conflito, tirar essa divisão. Nós precisamos unir a perspectiva. E só existe uma forma: Deus não vai concordar com você. Sabia disso? Sabia disso? Deus, Ele não vai entrar na tua e dizer: pois é, acho que você tem razão, acho que para você não tem jeito mesmo, acho que eu não fiz um bom trabalho com você mesmo, eu acho que você é um derrotado mesmo, eu vou concordar com você. Sabe quando Deus vai concordar com você? Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque Ele não sabe fazer algo mal feito, e foi Ele que te fez. Ele não fez uma besteira quando Ele construiu você. Ele não estava distraído quando Ele formou você. Você é a obra das suas mãos, e você é quem Ele desejou que você fosse. Você pode não estar vivendo isso, mas isso é porque você se percebe da forma errada. E a minha mensagem para você nessa noite é: converta a sua imagem a como Deus te vê, e isso te levará à vitória. Amém? Amém? Queridos, na sequência, Deus então fala com o anjo do Senhor, fala com Gideão, e diz lá em Juízes 6,16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. 6,23: disse porém o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Aleluia. Jesus diz para você, querido: você não está sozinho, eu estou com você. Você vai vencer os teus inimigos, você vai vencer aqueles que têm oprimido a sua vida, você vai ter vitória sobre eles.
eu estou contigo, você derrotará, não tenha medo, fique em paz, você não morrerá, mas você viverá. Queridos, eu não vou discorrer sobre todos os fatos e os detalhes do que aconteceu a partir daqui, mas o fato é que Gideão, mesmo resistindo um pouco, depois ele recebeu e ele assumiu essa identidade de Deus a respeito dele. Gideão, ele disse: Deus, se é assim que o Senhor me vê, então eu me converto à identidade que o Senhor tem para mim. E só que é interessante, porque se nós voltarmos ali em Juízes 6,14, a gente vê que o anjo do Senhor falou assim: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Com a força que você tem. Quando você lê esse texto, pelo menos eu olho e falo: Deus, mas você botou um caminhão nas costas de Gideão. Porque o rapaz ali está se sentindo o último das criaturas. Se tem uma coisa que ele não tem é força. Se tem uma coisa que ele não tem é ânimo. E você diz, Deus, para ele ir com a força que ele tem e liberte a Israel. E aí a gente pode pensar, não, então Deus ia capacitar, fortalecer ele, para ele saber guerrear bem, manejar bem a espada e lutar como ninguém, e ele é um cara saradão, então ele é forte, ele vai conquistar, ele vai fazer, e a sua força vai, né, e o seu esforço vai dar vitória. Mas quando você lê a história, quando você vê como decorrem os fatos, você descobre que a vitória, sabe como que ela vem? Gideão, ele faz um alistamento de um grande exército, e Deus olha aquele grande exército, e diz: Gideão, gente demais, diminui essa turma aí, vamos baixar para 300, eu quero só 300, um exército só de 300. Agora, pense, querido, pense um pouquinho no que a gente leu. O texto diz que os inimigos vinham como homens incontáveis, enxames de gafanhoto, eles não tinham como saber nem quantos eram os homens que invadiam aquela terra. E Deus fala: não, 300 está bom, 300 dá conta. E sabe como que se manifesta a vitória? Aqueles 300 homens, eles sobem com tochas dentro de cântaros, com chofares na mão, e vão a um determinado lugar, a um morro, um monte, aonde o exército inimigo consegue enxergá-los, conseguiria vê-los. Aí eles quebram aqueles cântaros, as tochas aparecem, eles tocam o chofar, e aquele inimigo então vê aquela cena, escuta aquele barulho, fica morrendo de medo, e um começa a matar o outro. E é dessa forma que começa a vitória de Gideão e de Israel. Cadê a força de Gideão? Ele segurou uma espada? Ou não, um chofar? E uma tocha? Ou ele soube dar uma voz de comando? Sabe qual é a força? Sabe qual é a força de que o anjo está falando aqui? Fé. Fé. Como assim, fé, Tom? Creia na sua identidade. Creia naquilo que eu estou falando a seu respeito. Você é um guerreiro poderoso. Você é um guerreiro poderoso. Toda a força que você tem é crer nisso. Aceitar a identidade que eu tenho para você. E dessa forma você terá vitória. E dessa forma eu, o Senhor, te darei a vitória. Ou foi Gideão que venceu? Não. Deus deu a vitória a Gideão. Os inimigos se mataram, os inimigos se trucidaram, com medo daquilo que eles viram. Deus veio ali e concedeu a vitória a Gideão. Com toda a tua força, quer dizer, com fé. Creia, converta-se à identidade que o Senhor tem a teu respeito. Sabe qual força que você tem? É fé, é crer. Creia em como Deus te vê. E sabe como Deus te vê? Deus te vê como vencedor. Amém. Sabe por quê, querido? Quando eu digo isso, você não tem que crer na minha palavra. A minha palavra não é nada. Não sou eu que estou dizendo que você é vencedor. Você não deve crer nessa palavra ou vibrar nessa palavra porque ela é uma palavra legal ou motivacional. Sabe por que você deve crer nessa palavra? Porque a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor. É a palavra de Deus que está dizendo que você é mais do que vencedor.
E qual é a sua força? O que você tem que fazer é crer nisso. Você é cabeça, você não é cauda. Você é rei, você é sacerdote. Você existe para governar. Você existe para julgar circunstâncias e não ser julgado por elas. Querido, se algo não está correto na sua vida, o Júnior falou agora há pouco no momento de libertação, se você está enfermo, isso está errado. Se você está sofrendo isso está errado. Se você está passando por isso não é correto, isso não é justo. Sabe por quê? Porque a palavra diz que isso não é justo. Mas se tem alguma circunstância que vem e aflige você, e oprime você, e ela vai contra a palavra, não seja julgado pela circunstância. Use a palavra para julgar a circunstância. Use a palavra para dizer: ei, espírito maligno, você que está vindo contra a minha família, destruindo a minha família, você que está tentando destruir o meu casamento, o meu relacionamento com minha esposa, com meu esposo, você que está tentando roubar o meu filho através das drogas, eu vou contra você, você não pode agir na minha vida, suma daqui. Porque a Bíblia diz: se eu creio no meu coração, será salvo minha família e eu. Portanto, eu não aceito a tua ação, espírito maligno, e eu julgo você, eu ordeno: solte a minha casa, solte a minha família, solte as minhas finanças, saia daqui, porque a palavra diz que isso não é justo, e eu ordeno a justiça, eu ordeno a justiça. Portanto, eu quero nessa noite incentivar você: converta-se à identidade que o Senhor tem a teu respeito. Foi difícil, a luta é dura, fazem anos. Queridos, o Senhor diz a você: você é vencedor, você é um guerreiro poderoso, você vai experimentar a vitória sobre o teu inimigo, você vai experimentar a vitória sobre o teu inimigo. Deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Receba isso no teu espírito. As áreas onde você tem experimentado as maiores derrotas da sua vida, elas se transformarão nas áreas das maiores vitórias que você já experimentou. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus pede para te dizer que a obra dele não é para te tirar do lodo, do charco, do buraco e te colocar na média. Mas ele quer te tirar da posição de frustração para a posição de vitória. Da posição de desonra para o lugar de honra. Do lugar de destruição para o lugar de vitória e edificação. Sobre a sua vida, se você recebe essa palavra, se você receber essa palavra, as áreas de maiores lutas, maiores dificuldades na sua vida, elas se transformarão nos lugares de maior conquista e realização, em nome do Senhor Jesus. E isso não é para a sua glória, mas isso é para a glória dele. Pedro, ele negou a Jesus, por 3 vezes, ele negou a Jesus. Poucas semanas depois, através da boca dele, milhares de pessoas estavam se convertendo. Ele saiu da posição de covardia para a posição de ousadia. Ele saiu da posição de vergonha para o lugar de honra. Da mesma forma, sobre a sua vida, ele vai transformar a sua história. Ele vai transformar a sua história. Aceite, receba na sua vida a identidade que o Senhor estabeleceu a seu respeito. Você é vencedor, você não é cauda, você é cabeça. Você não é escravo, você é senhor. Você não é vassalo, você é rei. Aleluia. Queridos, eu quero agora passar para um outro lado. Quando nós pegamos essa perspectiva de pessoas oprimidas, destruídas pelas circunstâncias, nós conseguimos entender e nós conseguimos receber isso de uma forma mais tranquila. Precisamos buscar no Espírito a prática disso, buscar no Espírito a mudança, essa conversão. Mas nós conseguimos assimilar de uma forma fácil de que precisamos mudança, precisamos aceitar essa identidade de Deus de vitorioso na nossa vida. Mas eu quero passar para um outro lado que não costumamos conversar tanto assim,
mas que da mesma forma demonstra uma enfermidade de identidade. Esse é o meu segundo ponto, e eu vou ser um pouco mais rápido aqui. E esse meu ponto é o seguinte: prepotente pelas circunstâncias. Lembra o ponto 1? Diminuído pelas circunstâncias. Agora eu quero falar a respeito da prepotência pelas circunstâncias. Walton, como assim? Está pronto? Posso tirar a cinta, como diz o Pio? Abra para mim sua Bíblia em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 55. Atos 7, 55. Uma história contando alguns momentos importantes aqui. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: o Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo assim, adormeceu. Queridos, essa história, ela relata, ela descreve os momentos finais da vida de Estevão. Estevão foi apedrejado por anunciar as boas novas, por anunciar a Jesus Cristo, anunciar o Evangelho. E muitos de nós já conhecem, né, a história desse mártir que foi então morto por falar do amor de Deus, por falar do Senhor Jesus Cristo. Mas me chama a atenção que nessa narrativa, as pessoas que estavam ali e a palavra, elas entendem que é importante mencionar a vida de um jovem, de uma outra pessoa. E o texto fala a respeito de um jovem chamado Saulo. E este Saulo, este jovem, ele era uma referência para aquelas pessoas. Ele tinha uma influência sobre aquelas pessoas, ao ponto de que elas se dirigiram a Saulo para colocar as roupas aos pés de Saulo. Saulo era aquela pessoa que eles olhavam e esperavam ter aprovação. Saulo era a pessoa que aquele grupo de homens que estavam julgando ali queriam estar juntos e queriam honrar com aquela atitude, com aquela decisão. Mas quem eram essas pessoas? Quem era Saulo? Quem eram essas pessoas que do alto da sua arrogância, da sua prepotência, se sentiam seguros, firmes, o suficiente para julgar e matar outro? Quem eram esses homens? Quem eram essas pessoas que decidiam julgar? Olhavam para alguém e julgavam aquilo que essa pessoa dizia, ao ponto de decidir, vai viver ou não vai viver, a ponto de apedrejar, a ponto de matar. Quem eram esses homens? Quem era Saulo? Sabe qual era a base de Saulo? Sabe qual que era o fundamento de Saulo? Saulo era um jovem que desde criança tinha sido instruído na lei, nas regras que tinham sido estabelecidas até então. Ele tinha sido instruído, tinha sido ensinado, e desde pequeno ele vivia ali com fariseus, instruindo, ensinando, mostrando a ele como ele deveria pensar, construindo o conhecimento dele, construindo a linha de raciocínio dele. E a sua base de ação, a sua base de julgamento, o que motivava, o que colocava Saulo, né? Depois foi chamado Paulo, mas Saulo num pedestal, era o seu conhecimento, era a instrução que ele tinha. Ele era um excelente aluno, muito zeloso, muito criterioso dentro da sua capacidade, da sua instrução. As suas notas o credenciavam a ser uma pessoa diferenciada. A sua postura o credenciava a que as pessoas olhassem para ele e o vissem como um líder nato. Mas a segurança, antes nós estávamos falando de Gideão, inseguro, com medo, escondido, fugindo, indo para as cavernas. Agora nós encontramos uma outra pessoa,
um outro perfil, uma outra identidade, seguro, com autoridade, se sentindo confortável para julgar, se sentindo à vontade para permitir e consentir no apedrejamento de uma outra pessoa. Um cara seguro, um cara que não tinha medo, um cara que era o cara, ele era a referência, ele era o líder, todos o honravam, todos olhavam para ele, todos buscavam dele aprovação. Não é mais o mesmo problema de identidade, não é um complexo de inferioridade, agora talvez um complexo de superioridade. Mas qual a base? Tom, eu pensei que então só quem tinha problema de identidade eram os traumatizados, aqueles que sofreram, aqueles que passaram por dor, por luta, por aflição. Não. Nós vemos aqui uma outra pessoa que teve circunstâncias que o favoreceram do ponto de vista humano. Estudou nas melhores escolas, teve os melhores professores, os melhores conteúdos, as melhores técnicas de ensino, as melhores notas, os melhores amigos, as melhores influências. E isso fez desse rapaz alguém soberbo e prepotente suficiente para consentir na morte de Estevão. Essa identidade está correta? Lembra aquela frase que o Pio comentou? Uma identidade falsa gera um comportamento falso, e o comportamento falso gera destruição. O que Saulo estava promovendo aqui? Não era destruição? Percebe que uma falsa identidade, uma identidade incorreta, gera destruição? Atos 8:1, sequência dessa história, diz o seguinte: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, e naquela ocasião, naquele momento, naquele apedrejamento de Estevão, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. 8:3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Queridos, naquele momento, naquele apedrejamento, foi desencadeado perseguição de grande vulto sobre a igreja. Saulo devastava a igreja, o que o texto diz. Ele ia até a igreja, ele ia até os cristãos, e ele os prendia, ele os encarcerava, ele os oprimia. O que eu quero dizer é que é fácil perceber uma identidade enferma de alguém que é derrotado, mas a autossuficiência fundamentada não em Cristo também é destrutiva, também é uma enfermidade de identidade. Veja Atos 9:1. Enquanto isto, Saulo ainda respirava ameaça de mortes contra os discípulos do Senhor. Pense nisso, respirava ameaças de morte. Cadê o próximo discípulo? Cadê o próximo cristão? Eu vou matar, eu vou matar. Esse era o coração, esse era o respirar de Saulo. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que fossem cristãos, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproxima de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Queridos, Saulo, autoridade, Saulo, referência, Saulo, influenciador, Saulo, o cara, teve que ser colocado no chão, teve que tomar uma rasteira para ser tratado na sua identidade. Eu não conheço todos aqui, talvez tenha algumas pessoas que as suas palavras, elas têm sido duras, o seu posicionamento, ele tem sido um dedo apontado. Deixa eu dar uma dica: quebrante-se antes que você tenha que tomar uma rasteira. Saulo, para ser tratado, teve que sofrer uma rasteira de Jesus aqui. O texto diz que quando ele teve esse encontro, ele caiu por terra. Saulo até então
era o cara que dizia, é por aqui, nós vamos fazer isso, me sigam, faço assim, faço assado, tal, vocês vão para tal lugar, vão até aquela casa, eu ouvi dizer que ali tem um crente, vamos entrar lá, vamos prender aquele homem, aquela mulher, vamos levar para a prisão. Assim era Saulo, com as pessoas que caminhavam com ele, com aqueles que seguiam a Saulo. Essa era a característica dele. E agora o que Deus faz? Qual que é a primeira coisa que Deus faz com Saulo para mexer nele, para trazer ele para o caminho? Mexe na sua identidade. Até aqui, o cara que manda e desmanda. Agora diz, agora você não enxerga mais nada? Você faz o seguinte, entra na cidade e você vai ouvir alguém que vai dizer o que você deve fazer. Você está ensinando, você está aí dizendo o que fazer, o que todo mundo tem que dizer, ou deixar de dizer, ou fazer. Agora você vai entrar na cidade e você vai ouvir, você vai aprender. Você precisa se quebrantar. Essa identidade precisa ser também reconstruída, essa identidade precisa também ser sarada. Paulo tinha uma característica que era boa. Paulo tinha um aspecto que era muito bom a seu respeito. Paulo era um homem zeloso. Paulo, ou estou dizendo Paulo aqui, né? Vocês sabem que Paulo e Saulo, né, só mudou de nome. Saulo, ele fazia tudo isso, ele perseguia os cristãos, sabe por quê? Porque ele entendia, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Porque ele foi instruído na lei, ele foi instruído nas regras, ele foi instruído nesse conjunto de regras que o resultado do pecado era a morte, e só que essas regras elas não eram exatamente mais as leis que Deus tinha colocado lá nos 10 mandamentos, mas sim, as pessoas foram acrescentando regras, acrescentando leis, e considerava assim então que as pessoas que tivessem praticado algo diferente do que eles achavam que devia ser, era digno de morte. A ação de Saulo não era má, ou no sentido assim, ela não tinha como fundamento fazer a vontade do diabo. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele era zeloso nesse sentido. Mas mesmo sendo zeloso, ele estava construído pela letra, pela lei. E a lei então levava ele a ter ações de destruição. Deus resolve então quebrar aquela identidade destruidora. Antes Saulo era a pessoa que mandava e desmandava, sabia tudo, falava a todos, davam ouvidos a ele. Agora ele precisa ouvir e aprender o que deve fazer. Veja Atos 9:8. Continuando a história, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Até esse ponto, Saulo sabia exatamente onde ir. Saulo era aquele que ia à frente e os outros seguiam. Saulo, ele achava que sabia tudo, tinha a visão perfeita de tudo o que estava acontecendo. A partir desse momento, Saulo tem que ser conduzido pela mão. Ele não sabe mais para onde ir. Ele não enxerga mais. Ele não tem mais a percepção adequada. Ele não enxerga, não tem mais a visão correta. A identidade desse homem começa a ser quebrantada. A identidade desse jovem começa a ser desfeita para que ele pudesse assumir a identidade de Deus para a vida dele. O texto diz, a palavra de Deus diz, que Saulo é conduzido então à casa de Judas, ali em Damasco. E Deus procura um servo dele chamado Ananias, para que vá conversar com Saulo. E Atos 9:17 tem a descrição então dessa conversa. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e lhe disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até aqui, Saulo tinha sido instruído e se baseava na letra, que mata. Uma das primeiras coisas aqui, mexendo e reconstruindo a sua identidade. Ananias chega a Saulo e diz: você precisa ser cheio do Espírito Santo, e esse Espírito vai colocar vida na letra que está morta dentro de você. Continuando, 18. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado.
E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio ele para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo recebeu o Espírito Santo e em seguida ele foi batizado. O que quer dizer batizado? O que significa batismo? Batismo é o morrer do velho homem, é abrir mão da antiga identidade, é assumir a identidade de Cristo. E quando Paulo foi batizado, ele abriu mão de quem ele entendia ser. Ele abriu mão do seu passado, do seu background, do fundamento que ele tinha. E ele recebe agora a identidade de Cristo nele. Recebe essa identidade curada, sarada. E imediatamente Paulo mudou o seu discurso e a sua atitude. Deixou de ser perseguidor e julgador para promover a mensagem da esperança e salvação. Paulo deixou de ser aquele que dizia: pela lei você deve morrer, para dizer: pela graça você tem vida. Paulo se transformou no principal personagem, não o principal porque Jesus é o principal, mas o principal escritor do Novo Testamento. Esse mesmo homem que julgava, prendia e matava. Este mesmo homem, recebendo a identidade correta, passa a ser o maior anunciador da graça, da salvação, da misericórdia, da compaixão de Jesus, que nos alcança até hoje. Este homem decidiu assumir a identidade que Cristo tinha a seu respeito. Afinal, Jesus disse em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós estávamos conversando no retiro sobre ser como Jesus. E eu abordei rapidamente esse texto e falei com os jovens: nós fomos enviados da mesma forma que Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus enviou a mim e a você da mesma forma que o Pai enviou a Jesus. Existe muito para se trabalhar sobre isso, tantas características, tantos assuntos, é tão rico isso. Mas eu quero comentar um assunto. Se nós fomos enviados como Jesus foi enviado, nós temos que entender o porquê Jesus foi enviado e praticar o mesmo que Jesus praticou. Entender o propósito da vinda de Jesus para entendermos o propósito da nossa existência. E aí eu vou para João 3,17, em que está declarado o propósito da vinda de Jesus ao mundo, o motivo do envio dele ao mundo. E o Filho veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Da mesma forma que eu fui enviado, você foi enviado. Da mesma forma que o Pai me enviou, disse Jesus, eu estou te enviando. Ou seja, Jesus, sabe o que ele disse para mim e para você? Eu não te envio para você condenar o mundo. Eu não te envio para você apontar o dedo para o mundo. Eu não te envio para você ser um crica do mundo. Eu não te envio para você ser um julgador. Eu não envio você para você ficar apontando o erro das pessoas próximas a você. Eu te envio não para ser um dedo julgador e acusador, mas eu envio você para você ser instrumento de salvação. Eu envio você para você ser um instrumento de compaixão. Eu envio você para você ser um anunciador de esperança e boas novas. Do jeito que eu fui enviado, eu envio você. Então, querido, larga a mão de ser chato. Larga a mão de ser crica. Larga a mão de ser crítico, de ficar apontando o erro dos outros. Não foi para isso que você foi enviado. Você foi enviado para falar de esperança, de salvação. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não você. Você foi chamado, como Jesus foi chamado, ser promotor de salvação e anunciar boas novas e promover a graça de Cristo. É para isso que nós existimos. Paulo entendeu isso, deixou a velha identidade, deixou a velha postura de acusar, condenar,
e passou a ser o promotor do amor e da compaixão de Cristo e da misericórdia. E com isso, ele se tornou uma das maiores referências que nós temos de instrução da vontade de Deus nas nossas vidas. Como tudo começou? Mudando a identidade, sarando a sua identidade. Eu quero concluir dizendo o seguinte a você. Eu quero concluir dizendo a você: para se cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa se ver como Deus te vê. Eu quero que você perceba essa frase com amor. A sua vontade não é boa, a sua vontade não é perfeita, a sua vontade não é agradável. Você está dizendo que eu não sei sonhar bem, Tom? Eu estou dizendo que você não sabe sonhar tão bem quanto Deus sabe. Eu estou dizendo que você não sabe desejar tão bem quanto Deus sabe. Eu estou dizendo para você que a sua vontade não tem a capacidade de ser tão boa quanto a vontade de Deus, tão perfeita quanto a vontade dele. Mas para que ela se manifeste na sua vida, você precisa se ver, você precisa assumir, você precisa converter a identidade que você tem hoje e submeter essa identidade a como Deus te vê. Para se ter relacionamento e intimidade com Deus, é necessário assumir a identidade dele em você. Não tem como termos intimidade com Deus se somos mal resolvidos, se não sabemos nos relacionar conosco mesmo. Nós teremos dificuldade de ter intimidade com o nosso Criador. Nós precisamos ser sarados na nossa identidade. Como isso? Paulo, ele recebeu o conhecimento humano desde a sua infância, desde a sua meninice. Ele foi instruído, foi ensinado, foi treinado com o conhecimento humano, aparentemente divino, a lei, mas era conhecimento humano, como os homens interpretaram aquela lei. E isso trouxe a ele uma identidade soberba e destrutiva. Mas a Bíblia nos diz que depois de ter a sua identidade sarada, ele passa por 14 anos em comunhão com Cristo, aprendendo, sendo lavado, sendo restaurado, sendo reconstruído. Eu quero te dizer, querido, que é possível mudar. É possível mudar. Paulo estava indo numa direção, Paulo estava destruindo, Paulo estava prendendo, Paulo estava julgando, Paulo estava matando, Paulo estava oprimindo. Em um encontro com Jesus, ele abriu mão da sua velha identidade, ele assumiu uma nova identidade, e logo em seguida o texto diz, aquele que perseguia estava dizendo e pregando que Jesus é o Cristo. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Esse não era aquele que veio perseguir e prender, agora ele que está promovendo o nome de Jesus. As pessoas não vão entender o que vai acontecer na sua vida. As pessoas vão dizer, não, mas até agora ele era fracassado, ele era falido, ela era uma maldizente, ela era uma crítica, e agora ela tem compaixão, ele ama, ele está vencendo, ele está conquistando, ele está prosperando nos seus passos. Isso mudou? Como mudou? O que mudou foi a sua identidade, que foi sarada, foi curada, e você não mais se olha pela lente das suas histórias e do seu passado, mas você se olha através da lente da palavra e da vontade de Deus e como Deus te vê. Não julgue, seja instrumento de misericórdia e salvação. Se as circunstâncias te abateram, tire as lentes das circunstâncias e ponha as lentes da palavra. Gideão teve a sua identidade transformada e a consequência foi a vitória. Você quer ser vencedor? Essa noite, abra mão da identidade fruto do seu passado frustrado e receba a identidade do Senhor a seu respeito. Você é vencedor, você é conquistador,
Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu não te odeio. Eu te amo, diz o Senhor. Eu não desprezo você. Eu não tenho nojo de você. Os meus olhos não se desviam de você. Eu te amo. Eu te perdoo. Eu te restauro. Eu te curo, diz o Senhor. Receba a minha identidade. Por algumas vezes eu repeti essa frase que eu ouvi ontem do Pio. A falsa identidade produz falso comportamento. Falso comportamento produz destruição. Com isso nós podemos também entender que a verdadeira identidade produz o verdadeiro comportamento. E esse verdadeiro comportamento produz vitória, produz conquista. Produz conquista. Você recebe essa palavra na sua vida? Você recebe essa palavra no seu coração? Queridos, Deus quer ver a sua vitória. Deus quer ver você vencendo. Deus quer ver você andando sobre as águas. Deus quer ver as circunstâncias. Isso quer dizer, sabe o quê? Ele quer ver as circunstâncias adversas abaixo dos seus pés. Não vou discorrer sobre isso agora, mas quando Pedro andou sobre as águas, o mar estava revolto, o vento, estava tudo agitado, as circunstâncias, além da água já ser algo não natural de se caminhar em cima, ela simbolizava circunstâncias adversas. E quando Pedro anda sobre as águas, ele está andando sobre aquilo que o venceria. Ele está andando sobre aquilo que o mataria. Ele está andando sobre aquilo que era impossível e adverso. Deus quer ver você andando sobre as águas. Ele quer fazer você andar sobre as águas. E sabe quando você anda sobre as águas? Pedro andou sobre as águas enquanto os olhos dele estavam fitos nos olhos de Jesus. Enquanto ele não estava olhando as circunstâncias, ele andou sobre as águas. Em um momento, ele foi tentado a olhar para a circunstância, para as ondas, para o vento. E a hora que ele fez isso, ele tirou os olhos dos olhos de Jesus. E ele olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. O segredo da sua vida é: tenha os olhos fitos nos olhos de Cristo. Veja a sua vida através dos olhos de Cristo. E isso te manterá sobre as águas, sobre as circunstâncias.